Olá, gente, tudo bem? Eu sou Fátima Reis, do Carreiras de Oportunidades e Empreendedores do Brasil. Estou aqui para mais um bate-papo e hoje a gente vai falar sobre... Tô ajeitando aqui, viu, gente? A câmera não tá muito boa. Aí. Vamos falar hoje sobre proteção de dados, né? É um assunto hoje relevante demais, especialmente para empresas. E eu vou explicar melhor como vai ser o nosso bate-papo. Enquanto ela está entrando, gente, eu vou falar aqui, ó, ela está inclusive numa matéria aqui na nossa revista digital, que você pode baixar gratuitamente no site empreendedoresdobrasil.com. Está ela aqui falando justamente sobre proteção de dados, vale super a pena você ler esse artigo, feito pela doutora Natália Baraúna. Que prazer estar aqui com você, querida amiga. Olá, como vai, Fátima? Prazer o Bem, meu. querida, vou te apresentar aqui agora. Ela é advogada. Tá ruim, né? A câmera tá... Você tá me Acho vendo, que tá Fátima? perfeitamente. Ó, ela é advogada, consultora em privacidade e proteção de dados, é especialista também em direito de saúde, direito médico, é professora da escola Brasil Jurídico, que é voltada só para advogados, né, juízes, enfim. É pós-graduada em direito digital e compliance. Ela, doutora Natália Baraúna Abreu, vai nos esclarecer um pouco sobre essa lei que entrou em vigor no Brasil recentemente, mas existe há muito tempo. E a gente sabe que privacidade é uma coisa que todo mundo sempre quis, né? Nas redes sociais, seja imagem, seja áudio, seja os nossos dados pessoais mesmo, e ela vai nos esclarecer aqui nessa noite. Vai ser muito bacana você falar disso, que muita gente não está dando atenção, tá? Sim, Então, ela vai falar sobre multas, né? Então, assim, a empresa que não entender que precisa se aprofundar nisso, contratar um advogado para fazer os termos, vai acabar pagando caro por isso, né? exato. Atualizar E, os contratos, né? Fazer as políticas, enfim. São muitas pois mudanças, é, né? E é necessário pois é. estar atualizado com essas É, modificações propostas pela e lei. é bom que eu vou falar de coisas que eu já fiz como empresa e que ela Sim, vai trazer o que não pode mais fazer e como protege o cidadão, né? A pessoa física. Então, ela vai falar um pouquinho dessa diferença. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Como e quando nasceu a Lei de Proteção de Dados Pessoais? bom então. Onde também é importante. Bom então, vamos lá. A privacidade é um assunto muito antigo, né? Assim, remonta à Declaração de Direitos Humanos, de 1789. Na Europa, existe a preocupação muito grande com a privacidade, né? Já passaram por uma guerra, a Alemanha, notadamente, existe essa preocupação muito grande. No panorama internacional, a gente pode falar do GDPR, que é uma lei que muito influenciou a criação da LGPD. Então, foi, de uma certa forma, uma pressão internacional, uma pressão do comércio exterior para existir essas relações comerciais com o Brasil, que o Brasil se adequasse às leis de privacidade, né? Às legislações que defendem Imagina. esses direitos. Né? No Brasil já existia o arcabouço, por exemplo, o Marco Civil da Internet, já tratava, de uma certa Sim. forma, sobre privacidade. A conhecida lei Carolina Dickmann, né, que ficou muito Sim. famosa. Não sei se você lembra disso, Fátima. Lembro, lembro. Que o dispositivo móvel dela ela levou para consertar. E aí, no conserto do celular, pegaram algumas fotos, vazaram nudes dela. E aí criou Absurdo. uma lei. Então, assim, foi quando eu posso dizer que o tema privacidade ficou muito em evidência, né? Então, a Lei 13.709 de 2018 surgiu em Imagine, um 2018, mas bebê. teve um prazo de vacância, né? Um prazo de adaptação dessa lei. Sim. Em 2020, ela realmente começou a valer.
E agora, em agosto de 2021, as sanções administrativas estão em pleno vigor. Né? Existe a Autoridade Imagina. Nacional de Proteção de Dados, Hum, que é responsável por fiscalizar, por implementar. Também tem um poder normativo, né? Um poder normativo de regulamentar essa lei. E de hum, educar também, né? hum. Educar o Imagine cidadão. que coisa. Imagine, aconteceu isso com a Carolina Dickmann, porque é uma pessoa pública. Já aconteceu com outras pessoas, com certeza. Sim, com Mas certeza. precisou acontecer isso para chamar a atenção mais uma vez dos poderes, né, para isso, tomarem realmente uma providência, mas por causa das relações internacionais é que foi obrigatório. Ou eles faziam isso ou não ia ter negócio. De qualquer forma, Exato. protegeu a gente, cidadão, né? Sim, com Porque se não fosse de certeza. outra forma, não sei se acontececia, né? Mas que Exato. bom que aconteceu. Uma coisa que na Europa existe desde 1700, Não, sempre existiu, tá, gente? uhum. Todo mundo sempre quis ter privacidade. Mas quando isso Exato. se tornou lei, lá em 1700, e aqui no Brasil, finalmente, graças a Deus, em 2018, mas se cumpriu agora em 2021, né? Glória a Deus. Antes tarde do que nunca. Mas vamos lá. Hoje, a gente percebe claramente que muitos empresários, ou youtuber, influencer, têm usado muito as redes sociais para vender, né? Então, eles dão uma isca, né? A chamada isca, dá uma coisa gratuita para obter aqueles dados. Você Uhum. vê que os dados realmente são nome, e-mail, alguns o telefone, que hoje existe, né? Hoje eu recebo ligações, porque eu faço muitos cadastros, compro muitos cursos, e as pessoas ligam e é automático, né? Como é Uhum. gravado, né? Eu sou fulana de tal, tô aqui para te lembrar do curso que vai ser tal dia, né? Uhum. Antes, lá atrás, era o SMS, né? Então Uhum. você vê que tem feito muito isso as empresas para obter leads. Com isso, leads, gente, são pessoas, né? São contatos, possíveis clientes, né? Então, quando eu me cadastro, eu sou um possível cliente dele ou dela. Uhum. Então, ele está com os meus dados iniciais, que é nome, e-mail e telefone. Uhum. Com isso, eu vou recebendo uma enxurrada de e-mails, né? Vendendo, a pessoa está ali vendendo. Existem mecanismos, quem fecha com empresas especializadas tem lá. Eu não quero mais receber, né? Mas tem aquelas pessoas que não têm essas empresas especializadas, faz na mão grossa mesmo, né? O que orientar, como orientar essas pessoas que não têm feito isso e o que uma pessoa física pode fazer contra ela caso ela continue mandando os benditos e-mails de venda. Bom, vamos lá. Hum, A LGPD estabeleceu princípios, né? São eles o princípio da finalidade, transparência. O que significa o princípio da finalidade? Para você coletar qualquer dado de uma pessoa física, primeiro o dado sim. pessoal, qualquer informação sobre a pessoa, que torna a pessoa identificada ou identificável. Então, para uma Hum, empresa coletar qualquer dado, é hum, necessário que você informe qual a finalidade dessa coleta. E, hum, atrelado a isso, também fala transparência. Então, deve-se sim, manter um sentido de transparência. No momento que uma empresa vai coletar um dado, tem que ser transparente com os titulares de dados, com as legal. pessoas físicas. Você vai dizer por quê, qual é o interesse. Então, a partir daí, a pessoa, usando da sua autodeterminação informativa, que é outro princípio Hum, que foi estabelecido pela LGPD, o titular de dados tem o direito de saber o que é feito com seus dados. Entende, Fátima? hum, hum, Então, inclusive, o titular de dados, a pessoa física que cede aqueles dados, porque o dado é da pessoa física, não é da pessoa jurídica. sim, Então, ela você vai tem falar o sobre isso. direito, inclusive, de pedir exclusão dos dados, pedir exclusão do banco Sim, de dados. isso. Entendeu? Então, as empresas devem ficar atentas a isso, a essa nova forma de proceder, porque, apesar de ter processos administrativos, a NPD operar nesse sentido, já existem Hum, processos judiciais. Já são muitos processos hum, judiciais fundamentados na LGPD. Então, a partir de agora, os empresários devem ficar atentos para atuar de maneira preventiva nesse sentido.
de ter um sistema de governança de privacidade, de ter um sistema de uma compliance digital, né? Adotar boas práticas com os dados dos seus clientes, fornecedores, Sim, trabalhadores, né? Porque os trabalhadores também cedem seus dados pessoais para uma empresa. sim, verdade. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Ah, não, a pessoa só Eu estou fala. falando oi, hi. É. Então, assim, é importante você trazer isso, porque por mais que exista essa lei, eu sei que meus dados são fornecidos para outras empresas que não é um nicho que eu nunca solicitei. Mas Acontece. isso a gente não tem como saber, né? Infelizmente. Mas, Infelizmente, né? ainda se falha muito, né? A lei determina isso, que seja transparente, né? Que se uma empresa, fala-se Isso. controlador de dados, né? A pessoa que toma decisão, a empresa que toma decisão sobre como o seu dado será tratado, deve Uhum, informar como esse dado deve ser tratado. Inclusive, se ele for compartilhar, porque muitas vezes, digamos assim, um exemplo, o contador, uhum, ele precisa compartilhar os dados pessoais com o contador da empresa. uhum. É necessário que informe esse fato aos titulares de dados. É necessário que os titulares de dados saibam o que está acontecendo, né? Saber como está esse trânsito de dados na empresa, né? Joaquim está aqui nos dando a felicidade da audiência. Olha que bacana, Joaquim Guanais, que também tem uma live aqui com ele, viu, gente? Busca aqui, acho que 2 antes da Natália, ele está aí falando justamente desse mundo também de inteligência artificial, né? Que é Muito bom o tudo, sinal. tá Eu tudo no assisti. mesmo lugar. Parabéns, Joaquim. Tudo é importante, né? Obrigada, Natália. Muito bem explicado. Parabéns. É. Obrigada. Então, assim, eu digo isso porque num tempo não muito distante, Sim. a gente captava mailing, né, em feiras. Eu mesmo fui para algumas feiras, deixei meus dados e também já fiz feira e tive dados, né? Que Uhum. era nome, e-mail e telefone, né? Uhum. Então, os patrocinadores tinham interesse naquela época, né? Então, a feira, quando eu fiz, foi em 2008, né? Então, são Uhum. 13 anos. Sim, A um pouco de 2010. tempo, um tempo considerável. Não é? É. Então não era ainda, né? Nem se falava. Então, tipo assim, eu lembro que numa das feiras, acho que foi o Congresso Carreiras e Oportunidades, que Uhum. o web design na época disse assim, ó, é importante agora você mandar e-mail para as pessoas para saber se elas querem ou não retirar o e-mail dela do seu mail, né? Isso é um E, direito que assiste, né, os titulares de é, dados. Excluir o e nome algumas, e seus dados pessoais do banco de dados das empresas, né? isso. E algumas fizeram isso, tipo assim, 3, 4 pessoas, eu não quero mais receber. Aí a gente corta ela, deleta ela da lista de e-mail, né? Uhum. Antigamente a gente fazia assim. Hoje já tem ferramentas fantásticas para trabalhar automaticamente, né? Eu vou Uhum. lá, clico e digo que não quero mais receber e não recebo, né? Sim. Então é importante a empresa saber disso. Então, assim, hoje eu fui num evento do Pedro Superti, acho que foi o último evento ao vivo que eu fui. E ele teve os meus dados. Não sei se ele passou para outras pessoas, sei que dele eu recebia constantemente, né? Uhum. E ainda, não deletei não, eu gosto de receber algumas coisas dele. Então, Uhum. assim, existe alguma proibição nesse sentido hoje de você não repassar os dados para terceiros, patrocinadores, como antigamente era feito? Como eu havia falado. Se for realmente compartilhado com terceiros, deve ficar muito claro esse compartilhamento. Porque a pessoa tem Também no direito de documento no confiar. termo, né? Isso, né? Tem que. Deve existir essa transparência, deve existir o dever de transparência da empresa com o Sim. titular de dados, né? O seu cliente, de dizer assim, olha, estamos compartilhando, você consente, né? Muito importante um termo de consentimento, Bacana. né? Digo assim que a base legal uma das bases legais mais prestigiadas, se não a mais prestigiada, é o consentimento. Mas o consentimento para conceder aquele dado pessoal. Mas existem Sim. outras bases legais, por exemplo, uma determinação legal. Muitas vezes é necessário
mesmo que a pessoa não dê o consentimento, é necessário fornecer aquele dado pessoal para cumprir alguma obrigação que o governo precisa Sim. estabelecer. Entende, Fátima? E tem um detalhe também aqui, Natália. Uhum. O importante é ter documentado. A pessoa Documentado, clica, sim. né? A pessoa clicou, ela nem leu, Isso. mas está lá, E de uma né? forma clara para a pessoa, de uma maneira legível, né? Não pode ficar dúvidas, não pode ter dúvida nenhuma que existiu aquele consentimento, né? Bacana. É porque eu acho que quando faz uma feira, os envolvidos todos têm interesse naquele e-mail. E quem teve Sim, presente vai dizer, essa marca eu vi lá. Então, possivelmente estava lá o termo. Geralmente, quando eu assino algum termo, eu copio e colo no Word e guardo. Às vezes, uhum, naquele momento, eu não tenho como ler, e vou ler para ver o que tem, né? sim. Então, é importante a gente se atentar como pessoa física o que a gente está dando ok. Que a gente realmente não para ler. As letras são miúdas, você Sim. tem urgência de fazer aquilo, né? Tudo muito rápido, você faz a inscrição, não lê, mas aí E fica o sem mundo está saber o que muito foi, rápido, né, Fátima? O mundo é muito rápido hoje em dia. E, às o vezes, que as você pessoas. leu. O tempo do relógio é diferente, né? Total. Então, assim, Mas. diga, Não, diga. pode falar, desculpa, eu te interrompi. Não, então é isso, foi bacana você trazer isso. Então, assim, você pode, contudo, tem que explicar em documento, seja ele no site, no app, É, né? Se, hoje não faz nenhuma inscrição hoje mais é ao vivo, né? Tudo digital. Você entra no site, se inscreve, no e app, se assim, inscreve. os dados pessoais são protegidos não apenas no meio digital, no meio físico também. Então, assim, empresas observem muitas vezes aquela impressora que vai imprimir, você vai imprimir algum documento, tem dados pessoais ali. Aqueles dados Hum, pessoais que estão no meio físico também são protegidos pela lei. Então, deve-se ter maior cuidado, né, com os meios físicos, assim, por exemplo, colocar câmeras de segurança, hum, ter políticas na empresa, políticas com os colaboradores, eles assinarem, por exemplo, um termo comprometendo-se a cuidar dos dados pessoais né, das pessoas, dos clientes, outros trabalhadores, né? Enfim, não repassar também. Tudo isso a empresa tem que ter cuidado, né? Tudo sim, é com empresa, certeza. Sim, né? Então, assim, eu acho que em relação aos cookies, né, que é essa questão de site também, é a mesma coisa, segue a mesma linha. Cookie é aquilo que você, quando entra num site, se você não clicar o aceite, você fica impedido até de navegar no site, né? Ele faz com que você aceite. O, ele o termo, monitora, né? né, o Isso. conteúdo, ele É coleta tudo alguns dados. realmente. Então, assim, existe já, né, com certeza, punições para as pessoas que realmente não cumprem a lei nesse sentido? Sim, Já sim. tem alguns casos de processos? Como é que acontece? Bom, vamos lá. A lei Hum, LGPD propõe-se ser uma lei muito mais preventiva. E, hum, assim, as sanções pretende que sejam muito mais educativas. Então, as sanções são desde advertências, né, com prazos para que a empresa possa se adequar. Existem multas simples, multas diárias e até, Fátima, uma multa de até 2% limitado a 50 milhões do faturamento. Então, assim, uma empresa pode se prejudicar muito se não cumprir a LGPD, né? Lógico que vão ser apurados critérios se a empresa está se adequando, se ela se preocupa com essas boas práticas, a gravidade da infração, se a empresa adotou alguma medida reparatória. Por exemplo, às vezes um dado vaza, mas a empresa ela comunica que o dado vazou. Isso aí já diminui a hum. punição. São fatores que diminuem A punição. a penalidade, não é isso? Então, assim, é complicado, viu? Porque trabalhar com gente você nunca sabe, né? É uma caixa de surpresa. Então, ele tem que estar se protegendo de todas as formas, né? Sim, com Olha, certeza. trabalhar com dados é complicado. Eu acho que quando você compra um curso,
tá ali os seus dados, você não repassa, menos mal, a pessoa sabe que se inscreveu ali, né? Eu mesmo sei, recebo geralmente os cursos de onde eu me inscrevi, né? O e-mail marketing. Então, esse cuidado todo a gente tem que ter. Mas tem uma coisa que já tem acontecido de uma forma mais legal, que é a venda de leads. Aí eu fui buscar saber isso desde 2019, como funcionava. Então, assim, quando você pensa em leads, você pensa em pessoa física, mas não é só pessoa física. Pessoa jurídica também é um lead, é um contato. Então, as empresas hoje, eu fui olhar alguns sites que trabalham com essa questão de venda de lead. Você faz a busca pelo CNPJ, pelo segmento, o bairro, né? Então, assim, você vai numa busca que é pública. E eu queria que você esclarecesse essa questão da legalidade da captação de leads para a pessoa física. Bom, vamos lá. A lei protege o dado das pessoas físicas. As pessoas jurídicas não são protegidas. O dado da pessoa jurídica não é protegido por essa lei. Aí são outras leis, por exemplo, segredo de empresa, né? E até o CNPJ é um dado público, né? Muitas vezes a gente coloca no Google e uma empresa aparece CNPJ. Então, existe uma certa diferença, sim, nessa situação, né? Então, é diferente o tratamento o que é dado para a empresa para as pessoas físicas, né? E não tem problema a pessoa ligar, né? Por exemplo, o nome do sócio, aí sim, já é já é uma questão mais sensível, porque é um dado pessoal. Mas assim, Mas e se tiver no site? Não ouvi. Aí não é. Mas se tiver no site, aí ele que deixou tornar público. Porque tem pessoas que colocam dados. Naturalmente. Nesse sentido, sim, né? Então, gente, não tem problema. Vocês podem sim fazer então a compra de leads, né? De empresas, porque são dados públicos. No momento que são dados públicos, um endereço, um site, um telefone, não tem problema. Muita gente nem precisa comprar o lead. Ela mesma empresa, no caso, né? Os dados da empresa. Sim. Porque tem muita empresa que tem o CNPJ no próprio site, né? Então, assim, o que não pode, como você falou, é sigilo empresarial. Você, como também protetor daquele. Empresa, né? Eu tenho até uma coisa muito interessante, digamos assim, uma fórmula empresarial, por exemplo, segredo da Coca-Cola. Digamos assim. Ninguém isso sabe. É protegido por uma outra lei, que é a lei da sigilo da empresa, né? Então, não é a LGPD, é uma lei já bem antiga, já que existe. Né? E patente, segredo de patente. Segredo de patente, exato, pois é. E no caso de imagem, a LGPD, ela protege quem? É só os dados ou também imagem e protege áudio? Também, porque uma fotografia é um dado pessoal. Né? Uma foto, a voz é um dado pessoal. Né? Porque a voz pode tornar uma pessoa identificável. Você pode identificar quem é uma pessoa através da voz. Você juntando a voz com outros fatores, você sabe quem é uma pessoa. Né? E a pessoa tem o direito à sua privacidade, que se resguarde a sua privacidade. Né? É um direito fundamental do ser humano. Isso gera processo, no caso. Naturalmente. Legal. É bom saber porque, assim, tem os desavisados de má fé, que às vezes pegam informações até numa conversa de WhatsApp e utiliza de forma indevida, né? Como a gente viu aí um caso não tão recente do Moro com a Carla, né? Zambelli, de printar, passar áudio. Isso é uma punição até que ponto? Porque ele não foi punido, né? Mas enfim. Eu não sei se você viu uma questão muito interessante que agora saiu recentemente uma decisão que para você encaminhar. É muito usual isso. Às vezes as pessoas fazem sem maldade, por não saber, mas printar uma conversa e mandar para outra pessoa. Se você vai fazer isso, mandar qualquer informação, você tem que pedir autorização para aquela pessoa. É até uma questão de educação, né? É um bom senso. Né? Você tem uma conversa com alguém, você tem que pedir. Posso passar essa conversa para uma terceira pessoa? Posso passar essa informação, esse dado?
né? E aí existiu uma decisão falando explicitamente isso, né? Que gera dano moral, né? É, é uma situação muito grave isso. Porque ela só é prova se o ofendido vai processar quem ofendeu. Aí é outro caso, né? Prova de chefe, por exemplo, né? Quando um chefe faz um assédio moral para uma pessoa via celular, aquilo é uma prova para o juiz, é outra coisa, né? Mas quando eu exponho uma outra pessoa no celular numa conversa, ou, né, por exemplo, eu estou conversando com Natália uma coisa que é segredo dela e meu, aí eu vou e passo para terceiros ou ela passa para terceiros. Isso sim é que é protegido, então, também pela LGPD, correto? Sim, um dado, é uma informação, um dado pessoal, né? Informação que identifica uma pessoa, né? E, enfim, não é cabível uma indenização, né? Por dano moral, né? Até dano material, porque uma pessoa pode se Perfeito. prejudicar em razão disso. Um empresário pode perder, né? Perder vendas, pode... O risco reputacional é muito grande, né? As empresas vivem de reputação. Então, Perfeito. até em relação à LGPD, uma empresa que não se adequa à LGPD, não apenas o risco de pagar sanções, né, altíssimas, mas o risco reputacional de mostrar assim, que não está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, gera né, uma mácula para a empresa. Uma empresa que não se implementou e vaza dados dos seus consumidores, né, seus funcionários. Então, são vários riscos que a adequação visa impedir, né? E não é ruim, não, porque essa, assim, a internet, seja ela no modo web ou em redes sociais, né, como Instagram, Face e tantos outros aí que a gente nem conhece, são tantos, mas esses são os mais fortes, né? De pessoas justamente usando indevidamente, né? Como fake news, né? Ou como você fala, denegrir a imagem de alguém. Então, tudo isso é uma proteção. Eu acho que realmente é super válido. Ela demorou, né, de existir, São vários princípios, né? né? Liberdade de expressão, dignidade da pessoa humana. A LGPD protege vários princípios constitucionais, né? Fundamenta-se muito nesses princípios, né? Chegou na hora certa, né? Chegou na hora certíssima. Eu vou dizer, viu, Natália? A Constituição tem sido rasgada aí a cada dia, só Jesus na causa. Mas vamos lá. Vamos. Uma coisa que eu queria saber de você é o seguinte: as pessoas têm muito para homenagear, né? Eu mesmo, como empreendedores ou carreiras de oportunidades, homenageei algumas figuras empreendedoras, né? A nível nacional e internacional. Com a foto que é pública e há uma frase, né? Que não denigre, muito pelo contrário, eleva a imagem daquela pessoa. Há um problema nisso? Ou só quando denigre a imagem da pessoa? Não, não é bem É isso proibido, mesmo. tipo assim? Não. Visa proteger os dados pessoais. Uma frase, alguma coisa, alguma citação que a pessoa falou, né? Até se for, é um dado, às vezes até um dado público, né? Não é um dado pessoal, assim, né? E né, Bacana. não gera essa. Não Nenhum está. tipo de problema. Não. Bacana. E uma coisa que eu vi alguns questionamentos em alguns vídeos e tal, essa questão de promoção, né? Shopping faz muita promoção, e a gente sabe, shopping, personalidades no Instagram hoje faz sorteio, e colhe dados, né? Muitos casos colhem dados, Isso. especialmente em shopping, né? Uhum. Esses dados são protegidos, eu não sei, porque realmente é uma coisa que a gente não sabe, né? Se eles repassam ou não, mas assim, quem faz uma promoção hoje, seja ela em que plataforma for, ou se for física também, quando você vai no shopping, preenche seus dados ali,
que proteção ou que cuidado a pessoa deve ter ao pegar também esses dados no papel, né? Que eu mesmo, recentemente, a gente foi no shopping, no Dia do Namorado teve uma promoção. A gente estava lá e disse, se a gente completou o valor X, vamos se inscrever, né? Coisa de mulher mesmo, mulher gosta de se inscrever em tudo que puder, que seja legal, que seja bom. E quais são, né, no caso de promoções assim, os cuidados que essa pessoa, tanto o shopping, que eu acho que eles estão muito mais preparados, que tem que ser pela Caixa Federal, só que as pessoas que fazem, pessoas físicas mesmo que fazem nas redes sociais, não têm esse mesmo cuidado. Então, que cuidado elas devem ter quando fizer uma promoção também, seja ela do que for, de coisa física ou digital? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu preciso dizer que as empresas devem ter cuidado ao coletar dados. É preciso que observem que a coleta do mínimo de dados possíveis, né? Que já mitiga o risco muito grande, né? Quanto menos dado ele coletar, menor o risco de vazamento, né? E isso. E você também, a lei também serve para a pessoa física. Então, você tendo conhecimento que não é necessário todos os dados, você tem a autodeterminação informativa de dizer quais são os dados necessários. Você pode muito bem falar, olha, eu não vou conceder esses dados porque não precisa. Se eu der só o meu nome e o meu CPF, é suficiente. Ou então você também CPF tem tudo, pode amiga. questionar. Você pode questionar. CPF tem tudo. Você pode CPF de questionar tudo. por que o CPF é necessário. Entendeu? Porque vigora esse princípio. Outra coisa, a partir de agora vai ser necessário investir cada vez mais em tecnologia. Criptografia, blockchain. Então, é necessário que se criptografe esses dados no meio digital para que haja mais segurança, né? As empresas vão ter que investir em segurança da informação, em TI, né? E até propriamente para proteger esses dados físicos. É importante investir em tecnologia também, câmeras de segurança, para saber quem acessa determinados arquivos. Né? Porque os dados pessoais muitas vezes estão salvos em arquivos, em armários. Então, de repente, quem tem acesso, o funcionário tem um crachá, tem uma senha. Só entra ele, né? Só entra ele, exato, perfeito, entendeu? Então, são maneiras de mitigar o risco de um vazamento de dados, né? Então, assim, como você falou do shopping, né? Passa tudo. Também que o cidadão tenha conhecimento disso, né? Da lei, saber para onde vão seus dados, né? Inclusive, é um direito do titular de dados. Saber o que está sendo feito. Inclusive, ele tem direito de pedir a exclusão de um dado dele. Né? São vários direitos novos que foram concedidos pela lei, né? Que são nossos, mas já sempre foram nossos, mas agora... É bom você trazer isso, porque assim, veja bem, quem precisa ter meu endereço? Quem vai me fornecer algo que eu comprei físico? Né? Fora isso, realmente não vejo necessidade, porque eu não sei quem trabalha naquela empresa e quem pode estar vendendo aquela informação. Isso realmente é preocupante. Sim, então, recentemente... Não, e vender informação de um dado pessoal pois não é correto, né? Eu estava até discutindo, conversando com meu marido, a gente vai caminhar, às vezes, vamos para a academia andando, e a gente estava percebendo aqui no Morumbi tem muito prédio de luxo, né? E imagine que o Lacombe, que mora aqui em São Paulo também, numa área nobre, acho que é no Jardins, não me recordo. Ele foi assaltado em plena 11 da manhã na casa dele. Ele, por acaso, com a mulher, saiu, foram almoçar. Quando voltaram, tinha 2 jovens dentro do apartamento dele de luxo. Quem tem essas informações? O porteiro. Isso. Pois é. Então, assim, 2, né? Não sei, 3, o que for. Alguém informou como entra. É muito interessante, Fátima. É necessário que os porteiros, inclusive os contratos de trabalho, sejam atualizados. Quem usa os dados, quem vai ter acesso a esses dados, por exemplo, o porteiro,
ele tem que assinar um termo, um compromisso de confidencialidade, né? Então, é papel do advogado também atualizar esses termos, atualizar os contratos de trabalho, para evitar justamente esse fato que você me falou agora, né? Então, chega um dado importante aqui, gente. Tem que ter uma assessoria jurídica, Sim. né? Hoje, já que a gente tem parceiros que trabalham com informações, né, de dados, seja através do site, do Instagram, precisa ter um termo. Pessoas que têm clube, né? Eu digo, tem que ter um contratinho, seja curto, né? As pessoas não têm tempo para parar para ler, mas tem que ter um termo para saber ali até onde podem saber de informação dele, quem pode ter aquela informação. Tá tudo muito solto e depois vai ser uma dor de cabeça. Então, é mais barato você pagar um Prevenir do que... advogado para fazer um Exatamente. termo dele, porque entenda, gente, você não precisa ter um departamento jurídico, pequeno empresário não tem como. Não precisa ter, no momento eu não posso ter um advogado, porque eu sou pequeno, não gera muita coisa, ter todo mês. Mas paga os serviços avulso para um Isso. contrato, um termo, né? Você faz muito isso, Natália. E eu estou trazendo a Sim, Natália sim. aqui hoje justamente para conscientizar e você, pequeno empresário, pensar, eu preciso ter esse termo, eu preciso ter um contrato de prestação de serviço, porque tem muita gente hoje que presta serviço como MEI, trabalhando como Uhum. CLT, e não se protege em contrato, aí uma pessoa vai, coloca um processo em cima. Então, assim, são pequenos detalhes que você não cuida que vai Com ser uma certeza. tremenda, né? Com certeza. Então, essa questão de você trazer da questão dos dados, porque os porteiros sabem quem mora, quantas pessoas moram, Exato. quanto tempo passa fora. Isso. Então, isso, gente, é realmente tudo é lei de proteção, Ele sabe né? exatamente toda a nossa privacidade, né? Porque Uhum, correspondência que exatamente, chega ali, né? Enfim, exatamente. Isso. E eles têm que ser o mais discretos possíveis. possível, sim, com certeza. É. Exato. Esse aqui, para nada, vai ser porteiro, tá errado. Tem que ser o mais capacitado possível. Tem que ter Sim, o sim. segundo grau, mínimo, né? Tem que saber ler um contrato, saber as normas que o condomínio passa. Então, ó, tudo gera em torno de contrato, Inclusive, né? as assessorias jurídicas também prestam esse serviço, né, de fazer treinamentos com os né, com os condomínios. Sim. É um serviço que eu faço, inclusive, né, prestar treinamentos em condomínios, em lojas, como Bacana, já sabia, proceder. amiga. Bom E saber. assim, a Bom saber. advocacia do futuro, Fátima, é a advocacia preventiva, né? Uhum. Eu acredito na advocacia preventiva porque a gente não sabe. Já existem milhões de processos na justiça, abarrotando o judiciário. A gente sabe que o nosso judiciário é moroso. Não sabemos quem é o magistrado que vai Me conta, julgar uma certa causa. Então, por que a gente não me conta. previne? Por que Pois não tomamos cautela? Por que não perfeito. cuidamos antes do litígio acontecer? E É o mais caro. advogado entra aí. Entendeu? O advogado, hoje em dia, deve ser celebrado muito mais o advogado que previne do que o advogado que remedia, porque quando remedia, É já os gastos, o passivo para a empresa vai ser muito maior. Então, por que muito não a maior. empresa investir na sua atividade fim? Né? Então, assim, Direito preventivo. direito Gostei. preventivo, minora os gastos para a empresa. Né? Então, assim, eu acho que é muito importante a empresa investir nisso. Né? É bom para todo mundo, para o cidadão, para a empresa, para todos, né? Para a sociedade em geral. Ah, eu achei ótimo que você trouxe aí, viu, Natália? E assim, que orientação você deixa para aqueles que trabalham muito em e-mail marketing e ainda não se profissionalizou com a tecnologia hoje fornecida, né? Porque ainda tem gente que usa indevidamente o uso do e-mail marketing. Que orientação você deixa para essas pessoas? Bom, é necessário colher o consentimento das pessoas, né? E deixar visível que as pessoas aceitam fornecer aqueles dados, dar a possibilidade também da pessoa revogar o consentimento,
Sim. né? Às vezes a pessoa, por acaso, não quer mais receber aqueles e-mails, a pessoa quer que exclua os seus dados do banco de dados. Dá Exclua. essa possibilidade, né, para os titulares de dados, para os consumidores, né? Uhum. E é isso, né? A lei é muito nova, então, se quer que evite processos do direito do consumidor, né, processos dos juizados, bora fazer o dever de casa. Evitar que os titulares de dados ajuizem ações judiciais, né? Porque a gente sabe, Uhum. porque imagine só, a Cirela, por exemplo, uma empresa de engenharia, eu estou falando isso porque é um dado, É público. é um processo. Sim. Teve uma indenização de 10 mil de dano moral. Imagine para uma empresa como não vai ser se ela tiver várias condenações de 10 mil reais. Ah, ela Isso teve que pagar? para um consumidor, porque o dado dela, o dado do consumidor, o dado pessoal foi compartilhado. O número de telefone foi compartilhado sem que houvesse sua permissão, entendeu? E foi uma condenação de exatamente 10 mil reais. Então, se Imagina. havendo esse trabalho preventivo, os funcionários sendo orientados de como proceder, pode-se evitar uma situação dessa. E até mesmo uma punição administrativa, né? Porque a LGPD determina sanções administrativas, como eu falei, né? A multa de 2% até limitada a 50 milhões de reais. Também Imagina. publicização do vazamento de dados. Se algum dado vazar, tornar público, por exemplo, colocar no jornal que a empresa tal vazou dados. Então, tem o âmbito administrativo e o âmbito judicial, né? Então, é necessário que se faça o dever de casa, né? O negócio, gente, é direito preventivo, viu? Direito preventivo. Direito E preventivo uma coisa, ajuda. e uma coisa que eu tenho visto muito, quando a gente se inscreve, né? Porque eu trabalho com isso, eu tenho que estar, né, bem antenada nisso aí, até para tirar dúvidas com profissionais especializados como você. Que eu me inscrevo e quero estar no grupo para estar recebendo as informações, né? E várias pessoas pegam o meu celular, que agora eu só coloco o empresarial, né? Porque eu quase fui clonada, eu quase fui por telefone clonada. Uma empresa se passando pelo Datafolha, fazendo uma pesquisa, e tinha tudo a ver, né? Porque eu sempre fiz com o Sebrae, nunca tive problema. Mas uma coisa o Sebrae nunca pediu para eu ver código em celular. Ele só encerrava e agradecia e acabou. E aí, Entendi. quando ele me pediu, a senhora recebeu um SMS, me diga esse código. E eu apaguei sem querer. Sim. Aí eu disse, não chegou, né? Eu apaguei, tipo assim. Aí ele, vou mandar de novo. Eu acho que foi aí que ele não me pegou. Foi aí que eu saí do grupo, né? E eu tenho outro administrador no grupo, que é meu irmão, e eu disse assim, ó, vou ter que sair para que, se ele conseguir entrar, não pega as informações dos meus, e sair de todos os grupos. Sim. E aí entrei no Instagram, liguei para Vivo na época, agora eu sou Claro. Então, assim, eu fiz todo o preventivo, quase, né? Eu caio nessa, né? E agora, quem liga falando alguma coisa, eu bato, porque, tipo assim, pesquisa para fazer por telefone hoje vai ser muito difícil, porque o golpe tá demais, né? Então, assim, hoje, quando a pessoa entra e se identifica, né? Porque eu vejo muita gente fazendo isso. Que risco ela corre quando ela sai do grupo, vai pegando os contatos e falando com as pessoas? Que risco ela corre? Fátima, você pode repetir o final da pergunta, porque meu celular apareceu uma tela aqui e eu não consegui ouvir. Oh, quando, por exemplo, eu estou nos grupos aí de estudo, né? Entrei num curso, entrei no grupo para saber das informações, e aí pessoas entram, tudo bom, eu sou fulano de tal, você quer emagrecer, eu vendo esse serviço, ela começa a fazer os contatos no grupo, sendo que ela não é administradora do grupo, ela também entrou como eu. E para muita gente, às vezes a pessoa foi educada, se apresentou e tudo, né? É um risco a pessoa fazer isso, se não Sim, se apresentar. sem dúvida, né? A gente tem que ter muita cautela, porque ainda mais está uma sociedade muito mais digitalizada, né? A pandemia
mostrou isso, né? Então, se foi para o lado positivo, mas também para o lado negativo, né? Muitos golpes estão acontecendo por aí, muitas fraudes. Então, é necessário ter essa cautela, né? Saber com quem você Há o problema da pessoa bloquear e denunciar, né? Uhum. Eu não fiz isso, né? Teve uma pessoa que se identificou, mas teve outras que simplesmente mandava a imagem de venda, né, dela, nem se apresentava. Eu podia denunciá-la, mas não fiz isso, né? Disse, ó, tome cuidado porque eu não sei quem você é. Você conseguiu meus dados como? Como Ah, você foi de um grupo que eu estava. Exato, pois é. Tem até uma Entende? configuração no WhatsApp, né? Que você, depois, até se você quiser, eu posso te ajudar. Que você não Sim. pode, para você. Não, meu celular tá horrível. Tá, voltou? Fale. Tá conseguindo? Voltou. Tá Agora ouvindo? voltou. Tô. Então, tem configurações no WhatsApp que as pessoas não podem te adicionar em qualquer grupo. Tem como você mexer nas Esse eu não, configurações. não sei. Esse eu não sei como é que faz. Eu quero que você me ensine. Eu já fiz É, tudo, eu te ajudo. as duas etapas, Ligaçãozinha de né? amiga. Sim. Aí você me explica por quê. Explico tudinho. As duas Não sou da etapas. TI, mas essas coisas assim. É, porque assim, amiga, eu lembro que as duas etapas é velho. As duas etapas eu faço em tudo Sim, que pede duas etapas, ajuda eu faço. muito. E foi uma das coisas que ele não me pegou, porque se ele tentou clonar meu chip, ele não sabia meu acesso de duas etapas. Então já Sim. foi um up, assim, para mim, não perder o meu contato, né? Porque assim, ia ser bloqueado, né? Porque eu ia ligar, ó, cancela o chip, tudo. Não precisei cancelar, né? Eu fiz tudo e deu tudo certo, graças a Deus. Então, assim, que mensagem final você deixa para os empresários que ainda não se atentaram nas novas leis, Bom, eu especialmente a de acho proteção de dados? que, vamos lá, a hora é agora. Prevenir é muito melhor do que remediar. A minha colega Érica Pinheiro deu um conselho valiosíssimo aqui. O processo de adequação LGPD é muito importante e deve ser visto como investimento. Então, empresários, Perfeito. invistam não apenas na atividade final, no negócio de vocês, mas invistam também em um processo de adequação LGPD, numa política de integridade, um compliance digital. Muito Isso tudo é um importante. investimento, porque lá na frente, qual é o risco de existir alguma perda, né? Existir algum passivo. Então, é Sim, bom, prevenir é muito importante, né? Então, acho que o empresário deve separar deve provisionar, né? Eu trabalhei em um esse lugar, investimento, eu trabalhei em um banco, no Bradesco, né? Posso falar aqui. sim, E o banco sim. tudo é provisionado, inclusive cada funcionário que o banco tem, ele provisiona no caso de um funcionário daquele entrar na justiça. Então, o empresário deve provisionar o Se gasto que vai proteger. ter, né? Então, colocar tudo na ponta do lápis, né? Encarar isso como um investimento realmente. Porque podem ocorrer perdas muito grandes, né? Perdas financeiras, perdas reputacionais, né? A gente vive na sociedade da informação. É. Então, pode criar uma mácula muito grande para a empresa. Então, Perfeito. finalmente eu falo isso, que a advocacia preventiva é vida. Uhum. Empresários invistam no preventivo, na implementação da LGPD, compliance. Não são só Sim, palavras bonitinhas, não. São palavras úteis, né? Então, isso. minha dica Super, final é essa. super. Tá assim, bom demais estar com você, né? Igualmente, Finalmente a gente se conheceu no curso do Sebrae, em Pretec, que foi exato, no muito válido Empretec. para a gente, né? Foi maravilhoso. Eu Já, recomendo fortemente o já Empretec. Abriu assim muitos caminhos para mim, um conhecimento muito bom gerado. Eu acho que todo empreendedor e todo empresário deve deve fazer. se interessar, né, em procurar fazer, se ter a oportunidade de fazer. Érica Pinheiro falou outra coisa que é muito interessante. E também já Hum, tem decisões judiciais que consideram gastos da LGPD como crédito tributário.
Ah, bacana. Entendeu? Então, Perfeito. um fato muito interessante. Então, isso vai reverter os gastos com a LGPD, vai reverter em benefício da empresa. Ah, bacana. Então é bom, gente, você que não tem advogado, fala com a doutora Natália, ela vai estar marcada aqui no nosso Instagram. Se você tem o seu, busque. Eu quero entender mais. Então é bom um especialista, né? A doutora Natália é especialista nisso. Já tem um O tempo que ela direito é está muito focada. amplo, né? O direito é muito Muito, amplo, então é muito. bom para. É Vou pegar os é especialistas. como a medicina, né? Você está com problema no joelho, você procura um ortopedista. Exatamente. Né? E hoje em dia estamos cada vez mais evoluídos, né? Se você está com um Verdade. problema na mão, você procura um especialista no dedinho, né? Sei É, lá. E é, estamos vivendo a era das especialidades. verdade. Então é isso. Você, empresário, obrigada, né, por todos aqueles que participaram aqui na nossa live, Agradeço. seja seguidores da Natália, ou do Carreira, do Empreendedores. E eu digo sempre aqui, né? Lembre-se, seja a mudança que você quer ver. Não espere do outro. Faça a Exato. diferença, né? Perfeito, Esse perfeito. negócio de ficar esperando muito o outro. Não, faça. Acho que a gente tem que ser feliz independente do outro. Então, reclamar menos, fazer mais, ser mais feliz. Que a vida é curta, né, minha amiga? Então, Isso, que Deus te Fátima, abençoe, sempre sábia. E generosa, compartilhando sabedoria Senhor. com a gente. Ah, aprendi muito com você, viu? Eu sempre aprendo com você o direito, assim, muitas coisas, viu, gente? Porque ela tem dois negócios ainda mais aí. Um na parte de design para casamento, convite, lembrancinha. Foi ela que fez o meu casamento. E tem uma sociedade com a mãe dela que faz coisas para cabelo, né? Para noiva, para É daminha. LB Handmade. Isso, Baraúna, né? Como é Baraúna? É Sua mãe LB Handmade. É Lúcia Baragona. Minha mãe tá tocando mais isso, né? eu gosto de Tô Baraúna. deixando ela tocar mais esse negócio. Pois é, tem que incentivar e ajudar no que for preciso, né, amiga? Então, bom demais estar com você. Deus abençoe sua Eu vida, que seu casamento, seus agradeço. projetos, tá bom? Até uma próxima oportunidade. Até. Um beijo, Obrigada a amiga. você e a todos. Obrigada, Tchau, querida. tchau. Tchau, até mais.